Bom, galera, o ano de 2024 chegou ao fim e a gente teve algumas bombas, alguns filmes bons esse ano. E eu queria usar o vídeo de hoje para a gente discutir um pouco mais sobre isso. Verdade seja dita, particularmente eu, como um adorador de filmes de super-herói, de quadrinhos, lia muito quando era criança. Eu amo quando sai um filme sobre o universo geek, o universo nerd. Eu amo quando eu vejo tudo que eu lia quando era criança vir para a telona. Porém, a gente não pode negar que histórias ruins, filmes mal feitos, eles são difíceis de engolir. Se é que me entende. Mas, deixando isso de lado, vamos fazer aqui a nossa retrospectiva de 2024, pontuando todos os orçamentos, as bilheterias, para ver se no final a gente teve um saldo positivo ou um saldo negativo. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Matheus Viana, você está no Vianaverso, onde a gente conversa sobre notícias, sobre teorias, sobre tudo envolvendo o mundo geek e o mundo nerd. E a gente já vai começar a nossa lista lá no dia 14 de fevereiro, quando estreou uma bomba chamada Madame Teia. Aqui a gente acompanha a história de Cassandra Webb, que acaba ganhando superpoderes após um acidente e agora ela consegue meio que prever uma espécie de futuro. No meio do caminho ela encontra 3 outras jovens que estão sendo perseguidas por um vilão e cabe a Cassandra agora, com seus novos poderes, proteger as meninas. E bom, esse filme ele teve um orçamento de 80 milhões de dólares. E só para deixar claro aqui para algumas pessoas, para um filme começar a dar lucro, no mínimo ele tem que ter o dobro do orçamento e mais um punhadinho ali, digamos um punhadinho para o marketing. Então aqui, além de fazer 160 milhões, o dobro de 80, ele teria que fazer um pouco mais, digamos uns 30, 40 milhões de dólares, perto de uns 200 milhões de dólares para daí começar a dar lucro. Então esse filme acabou fazendo nas bilheterias 98,8 milhões de dólares. Tudo bem, chegou próximo de uns 100 milhões, mas nem um pouco próximo de 200 ou para cima milhões, ou seja, foi uma grande perda de dinheiro para a Sony. E não é por mais, porque o filme não agradou aos fãs dos quadrinhos, aos fãs do Homem-Aranha, já que esse filme deveria representar o universo ali do Homem-Aranha com a Madame Teia, e muito menos as outras pessoas que não conheciam nada da super-heroína, visto que esse filme é um filme muito genérico, um filme chato, um filme com cenas muito bestas e toscas, cujas pessoas não gostaram de ver. Bom, mas seguindo a nossa lista, lá em 16 de julho nós tivemos uma ótima notícia, foi a estreia de Deadpool e Wolverine. Bom, no terceiro filme desse anti-herói, Deadpool já tá com a vida dele consolidada quando ele acaba recebendo a visita de agentes da TVA. Eles explicam pro Deadpool que como o Wolverine da terra dele morreu, o universo do Deadpool está se deteriorando. Então cabe ao Deadpool ir atrás do Wolverine, de um novo Wolverine para consertar todo o seu universo e manter a vida dos seus amigos e entes queridos bem. O filme ele é a galhofa de sempre, ele é muito bom, excelente e trouxe bastante dos fãs para o cinema, até porque ele teve algumas participações especiais. Ele foi um filme, digamos, longo, com bons efeitos, boas piadas, a receita certa que sempre levou os fãs do Deadpool para o cinema. Esse filme teve um orçamento de 200 milhões de dólares, ou seja, ele deveria no mínimo arrecadar ali uns 440, perto de uns 450 milhões de dólares. E ele arrecadou nada menos que 1,3 bilhões de dólares nas suas bilheterias. Ou seja, foi um tremendo sucesso. Pegou tudo que os fãs queriam ver no Deadpool e trouxe para a telona. Todas as cenas de ações, a comédia, aquela questão politicamente incorreta que os fãs do Deadpool gostam de ver, e misturou isso com a ação trazida ali pelo Hugh Jackman interpretando o Wolverine. Era a mistura certa. Bateu bilhão, sucesso sem dúvida. Agora a gente pula para o dia 4 de outubro, aonde estreia Joker 2, Folia à Deux. E aqui a gente teve
outra decepção. Infelizmente, o segundo filme do Coringa, onde o primeiro tinha sido excelente, porém aqui não foi nada perto disso. Esse filme deixou muito a agradar quando as pessoas ficaram sabendo que ele seria mais um musical do que a continuação da história do Arthur Fleck como o Coringa. Esse filme teve um orçamento de 200 milhões de dólares e ele arrecadou 165 milhões de dólares nas bilheterias. Ou seja, além dele não ter batido o que precisava para o lucro, ele ainda foi abaixo do orçamento. Aqui foi um extremo desperdício e jogando dinheiro fora, fazendo um filme que os fãs e que as outras pessoas não queriam ver. De novo, quando você se afasta dos fãs, do público que você criou nos primeiros filmes, você acaba perdendo não só esses fãs, mas como as outras pessoas que seriam atraídas porque os fãs falariam bem dos filmes. E aqui não foi nem um pouco diferente disso. Infelizmente, tivemos uma sequência muito abaixo do que ela poderia ter sido. Agora seguimos para a data de 8 de novembro, com a estreia de Venom 3, A Última Dança. Bom, tivemos o final aqui da trilogia do Venom acabando nesse filme, e ele até teve um saldo um pouco mais positivo. Ele teve um orçamento de 120 milhões de dólares e ele arrecadou por volta de 450 milhões de dólares. Foi aquele filme que, digamos, passou de ano. Porém, se a gente analisar a bilheteria dos filmes anteriores, por exemplo, o primeiro filme, se eu não me engano, chegou a bater 1 bilhão de dólares. O segundo já teve uma certa queda, mas ainda assim foi maior. E o terceiro filme não bateu nem 500 milhões de dólares. Ou seja, os filmes do Venom cada vez mais estavam decaindo. E querendo ou não, na minha humilde opinião, o terceiro filme é o pior de todos eles. No primeiro filme a gente é apresentado ao Ed Brock se juntando com o Venom, e aí ele matando todo mundo, e tinha aquela expectativa de que talvez ele fosse se encontrar com o Homem-Aranha e tudo mais. E até o terceiro filme você não teve nada disso. Na verdade, a partir do segundo filme, eles tomaram uma decisão de transformar o Venom em uma galhofa, algo mais piada, ao invés de sério e brutal como ele sempre foi para os fãs e para os quadrinhos. No terceiro filme, Venom acaba sendo perseguido pelos capangas de um vilão chamado Null. Isso porque o Null tá preso e, segundo ele, somente o Venom tem uma chave dentro de si. Ele precisa matar o Venom para pegar essa chave e se libertar. Então o Venom acaba passando o filme inteiro fugindo e não se transformando em Venom, né? Aquela mistura entre o Ed Brock e o simbiote, para poder fugir dos capangas do Null. O filme é péssimo, é horrível, e eu tenho que pontuar que aquela cena de dança do Venom com a senhorita Shane é ridícula. Eles simplesmente chutaram o balde e falaram: vamos fazer o pior filme possível do universo do Venom com o Homem-Aranha. O Venom pode até ter um saldo positivo, assim, comparado com os outros filmes que a gente já falou aqui, porém eu acho difícil ele continuar, visto que a Sony já disse que cancelou os filmes do universo ali do Homem-Aranha. E finalmente a gente chegou no último filme do ano, mas antes de falar sobre ele eu quero pedir para você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, que isso ajuda demais a gente. A gente tá com aí 10.200 inscritos no canal e eu preciso que você ajude a gente a crescer. Vamos continuar conversando sobre a comunidade Geek Nerd de uma forma mais realista, que a gente não é totalmente otimista, a gente não é nem um pouco pessimista, a gente fala a realidade do que a gente vê através de notícias e de teorias, dando sempre a minha humilde opinião. Valeu, muito obrigado. Agora no dia 13 de dezembro estreou o último filme desse universo no ano, que é o Kraven. A gente ainda não tem a bilheteria completa de Kraven, porém o seu orçamento foi de 110 milhões de dólares. Ou seja, ele precisaria arrecadar mais ou menos ali uns 220 milhões, 250 milhões de dólares com bilheterias para começar
a ter lucro. Porém, para você ter uma pequena noção, no primeiro final de semana de Craven, ele arrecadou míseros 11 milhões de dólares. Isso é extremamente pequeno, uma bilheteria muito baixa para um primeiro final de semana, onde o primeiro final de semana representa a maior parte da bilheteria dos finais de semana que aquele filme está no cinema. Para você ter um título de comparação, Madame Teia, que a gente já falou, foi o primeiro filme, foi horrível, ele estreou no primeiro final de semana, se eu não me engano, com 15,3 milhões de dólares, ou seja, a expectativa é que Craven faça menos bilheteria que Madame Teia, ou seja, além de não atingir um lucro necessário, ele também provavelmente não vai se pagar. E isso é muito óbvio, todos os filmes da Sony seguem o mesmo patamar de tentar trazer uma expectativa boa para esse universo do Homem-Aranha e acabar diminuindo a expectativa, porque além de fazer uma história de um vilão ou de algum parceiro do Homem-Aranha ser ruim, eles não trazem a cereja do bolo, que seria o próprio vínculo com o personagem Homem-Aranha. Então, os fãs não gostam disso, isso afasta os fãs. Afastando os fãs, você tem um afasto do resto da população que poderia querer ver o filme. Tendo uma história ruim no cinema, e os fãs já perceberam, cara, Madame Teia foi mal, Morbius foi mal, Venom 3 foi mal, por que Craven vai dar boa, sabe? A minha confiança já está quebrada, eu não vou ver esse filme. Tira os fãs do cinema, tira as outras pessoas do cinema e a bilheteria cai cada vez mais. Quer ter uma grande bilheteria? Foque nos seus fãs, entregue o que os fãs querem ver. Por isso Deadpool teve uma das maiores bilheterias do ano. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Infelizmente, 2024 teve um saldo muito, mas muito negativo para os filmes de super-herói, de quadrinhos no cinema devido a essas produções ruins da Sony. Eles erraram e erraram feio, por isso estão cancelando esses tipos de filme. Graças a Deus a gente teve Deadpool e Wolverine aí para dar uma leve aliviada para o cinema de super-heróis nesse ano. Mas e aí? Quais são as suas opiniões? Você acha que esses filmes foram realmente ruins? Eu quero saber de você. Vamos conversar um pouco. Deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até!